Os especialistas têm apontado que essas eleições serão as eleições das redes sociais. Mas será mesmo que o político tem adotado as redes sociais para comunicar melhor com a população? Para responder esta pergunta, a Levios Inteligência utilizou ciência de dados e compilou a atuação dos políticos nas redes sociais, criando o ranking Levios de impacto social. Na corrida ao Palácio das Esmeraldas, a pontuação segue a proporção quase exata das pesquisas eleitorais. Ronaldo Caiado lidera com mais de 2.500 pontos, seguido por Zé Elton com aproximadamente 1.000 e Daniel Vilela com menos da metade desse número. É interessante notar que os três têm usado a mesma tática nas redes, que é replicar em live os seus debates e mostrar a sua agenda de caminhada política. E a população sente falta aqui daquilo que fez com que Ronaldo Caiado tivesse uma base tão forte, por exemplo. Ele chegou nesse número de seguidores ao longo dos anos ao seu posicionamento político constante, enquanto hoje fala-se mais da campanha eleitoral propriamente dita. E eu noto também que em relação ao Zé Elton, Fábio, muito do que ele tem falado, ele tenta às vezes inserir alguma coisa, alguma proposta, algo, mas as pessoas estão numa rejeição tão grande ou não acreditam que ele incorpora aquela proposta, que acaba que isso não tem viralidade, não tem um engajamento forte. Então falta também entender qual que é a imagem que tem o Zé Elton, o Daniel Vilela, e encaixar isso com o que as pessoas esperam de político. Se não houver essa análise e seguir só falando de agenda de campanha, muito provavelmente os militantes, as famílias de militantes vão compartilhar, e isso não vai tomar realmente o debate público como deveria ser. É interessante também a gente destrinchar o que a gente pode fazer com base nesse ranking, que são as táticas utilizadas pelos candidatos. Nós vemos que alguns deles tentam elevar o número de compartilhamentos com um mesmo militante ou cabo eleitoral compartilhando em dezenas de grupos aquele conteúdo. Isso pode parecer que o número está elevado, mas você vê que o engajamento efetivo é muito baixo. Nós temos candidatos que têm um número de compartilhamentos maior que o de curtidas. O que isso significa? Que eu forcei um grande número de eleitores a verem aquele conteúdo, mas como eu não tenho relevância social no conteúdo, eu não tenho engajamento real, orgânico. Eu tenho notado também que como tem muita informação e muito candidato querendo ter força nas redes sociais, compartilhar no agenda de campanha ou algo assim, há um excesso de informações, que esse excesso de informações inibe as pessoas de participar. Então, se não for um conteúdo atrativo, se não for para falar alguma coisa que a pessoa realmente quer ouvir, ou quer fazer parte, isso é excesso de informação e acaba diminuindo, inclusive, o engajamento nessa campanha. As redes sociais funcionam com base em algoritmos que avaliam se aquele conteúdo é ou não relevante para cada perfil. E isso se dá principalmente por verificar se no passado a pessoa já interagiu com conteúdos semelhantes. Se eu publico um conteúdo que historicamente não tem interação da sociedade em geral, o meu conteúdo fica dentro da mesma bolha de cabos eleitorais e militantes que eu já tenho, enquanto a grande possibilidade que as redes sociais trazem é de eu ampliar a minha base de militantes. E isso ir tocando a sociedade como um todo. Então uma campanha numa rede social que tem realmente repercussão, que tem realmente crescimento, é você verificar se o compartilhamento, se o número de militantes, pessoas curtindo, comentando, compartilhando, está crescendo. Se houver as mesmas pessoas curtindo ou falando as mesmas coisas, isso não mostra nada. Isso mostra apenas uma repercussão de militantes que estão envolvidos na área política. E isso não toma a sociedade como um todo. Esse é o nosso grande problema hoje e o desafio dos políticos nessas eleições. O impulsionamento nas redes sociais, que é uma possibilidade trazida pela legislação eleitoral mais recente, não foi adotado pelas campanhas majoritárias no estado de Goiás. De todos os candidatos ao Senado e ao governo do estado, apenas um candidato está fazendo impulsionamento, e frise-se, sem seguir todas as normas eleitorais, que determinam que você deve colocar que aquela é uma propaganda eleitoral e você deve indicar o CNPJ da contratação. Não é o patrocínio comum que todas as páginas vinham fazendo antes. E na sua visão, por que isso está acontecendo? Eu vejo dois fatores, Leonardo. Por um lado, uma baixa profissionalização das equipes de mídia social e de alguns candidatos. Por outro, a alta burocracia que a legislação e o Facebook impuseram sobre essa medida, o que tem afastado e tem gerado temor, principalmente no setor jurídico, de várias campanhas. E no caso, o impulsionamento é importante nessas eleições, porque
Com R$100, o Facebook, ou às vezes até o próprio Instagram, te consegue um alcance de 100 a 100 mil pessoas. Então, dependendo da atratividade do seu conteúdo, se você gastar R$100, você pode atingir até 100 mil pessoas. Se esse conteúdo for realmente o que as pessoas querem ouvir, querem participar. E isso não tem nada parecido que você pode gastar. É verdade. Se você for pensar, com R$100 você não consegue comprar um milheiro de panfleto. Exatamente. Com R$100 você não paga o panfleteiro que é capaz de entregar 1000 panfletos por dia. Nós começamos o vídeo com uma provocação e agora nós podemos responder essa provocação. Os políticos goianos vieram para o século XXI? Olha, os números mostram que nenhum candidato ainda em Goiás, que eu tenho conhecimento, realmente adotou o impulsionamento ou estratégias realmente de comunicar com a população nas demandas que a população quer debater em relação à política. Então falta muito esclarecimento em relação a isso e eu vejo uma campanha muito tradicional. Eu não vejo muito um envolvimento social, envolvimentos políticos para trazer isso para o século XXI. Então falta muito esclarecimento em relação a isso e quem fizer isso com certeza vai ter um terreno aberto, né? Muito obrigado e até a próxima semana com a próxima edição do Ranking Levels de Impacto Social.